Nossa vida, muitas vezes, parece uma longa estrada, mas não sabemos o que existe no final dela. Para muitas pessoas, a morte é o fim. Mas será que nós estamos condenados a viver para sempre longe das pessoas que nós amamos? Será que não existe esperança mesmo para a morte? Nós estamos aqui na Baviera, no sul da Alemanha. Todos os anos, milhares de pessoas vêm a esse local por causa de suas belezas e dos seus encantos. Mas eu pergunto, será que o Criador de todas essas coisas não está reservando algo muito melhor para mim e para você? Será que após a morte não há algo extraordinariamente melhor que nós precisamos conhecer? No estudo que hoje teremos da Bíblia, nós iremos aprender a respeito do tema da ressurreição e da vida eterna. O homem não foi criado para morrer. No meio do Éden, Deus plantou a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar sua vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a gozar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Mas quando pecou, foi desposado da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A imortalidade prometida ao homem, sob condição de obediência, foi perdida pela transgressão. Adão não poderia transmitir à sua posteridade aquilo que não possuía, e não poderia haver esperança alguma para a raça caída se, pelo sacrifício de seu Filho, Jesus, Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. A Adão e Eva foi negado o participar da árvore da vida. Se eles participassem da árvore após a sua queda, teriam vivido para sempre, sendo assim imortalizado o pecado. Por isso, querubins e uma espada chamejante guardavam o caminho da árvore da vida, e a nenhum membro da família de Adão foi permitido passar aquela barreira e participar do fruto doador da vida. Não há, portanto, pecador algum imortal. A ideia de que o homem possui imortalidade inerente é uma mentira satânica. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestadas do paganismo. Martim Lutero classificou-a entre as monstruosas fábulas que fazem parte do monturo romano de decretos. Comentando as palavras de Salomão, no livro de Eclesiastes, de que os mortos não sabem de coisa nenhuma, escreveu Lutero: outro passo, provando que os mortos não têm sentimento, não há ali, diz ele, deveres, ciência, conhecimento, sabedoria. Salomão opinou que os mortos estão a dormir e nada sentem absolutamente, pois os mortos ali jazem, não levando em conta nem dias e nem anos, mas quando despertarem, parecer-lhes-á haver dormido apenas 1 minuto. Em parte alguma, nas Escrituras Sagradas, se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios ao seu castigo. Os patriarcas e profetas não fizeram tal afirmativa. Cristo e seus apóstolos não fizeram sugestão alguma a esse respeito. A Bíblia claramente ensina que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como estando a dormir até a ressurreição. Pastor, o que a Bíblia nos ensina a respeito da ressurreição? Existem vários textos maravilhosos da Bíblia que tratam do assunto. Eu pessoalmente gosto muito do que Cristo diz na sua oração sumo sacerdotal, que foi registrada no Evangelho de João, capítulo 17, e o verso 24. Aqui ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me desse, para que vejam a minha glória que me conferisse, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nesse texto, Jesus deixa bem claro o seu desejo, que Ele quer ter os seus resgatados, remidos com Ele.
E lógico, nós sabemos que muitos passaram pela sepultura, ou estão na sepultura. Consequentemente, a única forma de resgatá-los é através da ressurreição. E você vai encontrar um texto muito interessante em João, o capítulo 6 e o verso 39. Jesus outra vez expressa a sua vontade, dizendo: "E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia." E é interessante que nesse capítulo, várias vezes é repetida a mesma expressão. O final do verso 40 também diz: "E eu o ressuscitarei no último dia." O final do 44, "E eu o ressuscitarei no último dia." E nós vemos também no final do verso 54, "E eu o ressuscitarei no último dia." O fato de Jesus repetir várias vezes essa expressão é sinônimo de que esta é uma verdade muito importante. Os mortos hão de sair da sepultura. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala a esse respeito também. 1 Coríntios 15, os versos 16 a 18 dizem: "Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormirem em Cristo pereceram." É interessante que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou e os que dormiram pereceram. Se existisse a imortalidade natural da alma tão ensinada dentro do cristianismo, Paulo jamais poderia ter dito que aqueles que não ressuscitam estariam perdidos, porque já estariam no paraíso com Deus, os santos. E posteriormente, nesse mesmo capítulo, os versos 51 em diante acrescentam: "Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados." Essa mesma verdade é repetida também na primeira epístola aos Tessalonicenses, do capítulo 4, a verdade gloriosa da ressurreição dos mortos. E em Apocalipse, o capítulo 20, é feita a distinção de que os justos mortos ressuscitarão por ocasião da segunda vinda de Cristo. Passam-se 1000 anos, ou seja, o milênio, e após esse período ressuscitam os ímpios para o castigo eterno. Portanto, essa é uma gloriosa verdade que encontramos na Palavra de Deus. Agora, pastor, se o próprio Cristo apresentou essa doutrina e ela também é esboçada pelos apóstolos, por que essa verdade foi perdida de vista pelo cristianismo? No processo de aculturalização do cristianismo, ou seja, da paganização do cristianismo, uma das teorias gregas que se infiltrou no cristianismo foi a ideia da imortalidade natural da alma. Talvez a mais importante expressão dessa teoria aparece na obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, que tem uma seção sobre o paraíso, outra sobre o purgatório e a terceira sobre o inferno. Em realidade, entrou dentro do cristianismo a ideia de que a pessoa, quando morre, ou vai para o inferno ou vai para o céu, e se for mais ou menos, fica no purgatório. Ora, se a pessoa já vai para o céu, por que ressurreição? Eu tive, além disso, uma experiência dramática, certa ocasião, com um motorista de táxi na Argentina. Eu perguntei a ele se ele conhecia os adventistas. Ele disse que sim, que inclusive havia recebido estudos bíblicos de um doutor em teologia. Eu perguntei: "Mas o que impediu você de aceitar a mensagem adventista?" Eu fui perguntar ao padre, disse ele, e o padre me disse que essa história de céu, de cidade com ruas de ouro não faz sentido nenhum. E ele disse que a vida eterna não é do próprio indivíduo. A vida eterna se perpetua pelos filhos e descendentes. Aí eu perguntei àquela pessoa: "Mas então o padre
que pelo menos oficialmente não tem filhos, ele não tem vida eterna. Para ele a vida é só a passagem aqui por esse mundo. E o homem não se deu por convencido. Em realidade, hoje, a ideia da imortalidade da alma é o que mais conspira contra a ideia da ressurreição do corpo. Até mesmo o famoso teólogo do Novo Testamento, Oscar Cullmann, na década de 1950, proferiu uma série de palestras na famosa Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, na Escola de Teologia, e essas palestras foram publicadas na forma de livro sob o título Imortalidade da Alma ou Ressurreição do Corpo. Em realidade, o que acontece, os dois conceitos são autoexclusivos. Se eu creio que a pessoa, quando morre, já vai direto para a recompensa, não faz sentido a ressurreição dos mortos. Agora, se eu creio na ressurreição dos mortos, então eu devo também crer que os mortos fiquem em estado de inconsciência na sepultura, aguardando o dia da ressurreição. Do contrário, a ressurreição não faz sentido. Agora, pastor, quão relevante é essa doutrina para nós hoje? Eu creio que a doutrina da ressurreição tem um duplo sentido. O primeiro deles é o sentido teológico, de fidelidade à Bíblia. E se eu creio na ressurreição, então a segunda vinda de Cristo para ressuscitar os mortos e transformar os vivos faz sentido. Do contrário, se as pessoas já estão na recompensa, a volta de Cristo perde seu sentido. Portanto, esse é um ensinamento bíblico e eu preciso de ser teologicamente leal às Escrituras. Um segundo aspecto muito significativo é a dimensão existencial. Quantos de nós e daqueles que estão nos ouvindo tiveram pessoas que foram ceifadas pela morte e permanecem na sepultura? Nós sentimos saudade dessas pessoas, amigas e familiares, e gostaríamos de tê-las conosco, mas não as temos. A Bíblia nos ensina a gloriosa certeza de que chegará o dia em que Jesus haverá de despontar nas nuvens dos céus. As sepulturas se abrirão e os mortos em Cristo ressuscitarão. E então nós os teremos para sempre conosco por toda a eternidade. Não há filosofia e não há teorias e conceitos humanos que possam substituir essa gloriosa verdade da ressurreição dos mortos ensinada pela Palavra de Deus. É maravilhoso ver a verdade que a Palavra de Deus nos ensina. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa verdade ainda no seu coração. Se separaram de pessoas queridas, mas não nutrem nenhuma esperança de um reencontro. Cristo falou em sua palavra sobre duas ressurreições. A primeira ressurreição para aqueles que estão se preparando para o céu, para a vida eterna. Mas também falou de uma segunda ressurreição para aqueles que não estão se preparando para o céu. Eu pergunto, está você se preparando para esse momento glorioso da história cristã, quando haveremos de reencontrar todas as pessoas que nós amamos e termos vida eterna num novo céu e numa nova terra? Abra o seu coração agora e tome a decisão de entronizar essa verdade em seu coração e de se preparar para a vida eterna. A minha decisão é: após descobrir que os mortos não vão imediatamente para o céu, que a recompensa de cada um só será dada na volta de Cristo, que o homem não possui imortalidade inerente, desejo fazer todo o preparo para ser levado para o céu quando Jesus regressar e receber dele então a vida eterna. De outra forma, se for chamado antes para a sepultura, desejo dormir com a certeza da ressurreição em Jesus.